Olá, olá meninas, tudo bem? Bom, tô aqui para cumprir algo que nós conversamos, né? Na verdade, eu mandei um áudio no início desse grupo sobre a troca de informações, a troca de palavras, a troca de conhecimento que o Senhor vai trazendo sobre nós. E aqui vai ser um espaço para isso, tá bom? Como eu falei lá no começo, nós vamos começar a trabalhar com livros devocionais, com mensagens, e aí aquilo que Deus for tocando no seu coração, que você for se identificando, você pode mandar mensagem aqui no grupo, pode mandar mensagem para mim, ou pode mandar mensagem para uma de cada uma que tá aqui, quem conhece alguém, né? Para esse crescimento mútuo, tá bom? Esse é o intuito. Eu não tô aqui para querer ensinar, tipo, ela é a dona da razão, ou tá querendo me falar isso, ou me ensinar aquilo, nada disso. Mas estamos aqui para crescimento mútuo e juntas, tá bom? Uma coisa que eu entendi, demorou, mas eu entendi, foi que a gente não pode ficar retendo coisas só para nós, né? Nós temos vida quando nós transbordamos para outros. E é isso que é esse intuito desse vídeo, de outros vídeos que virão, de outros devocionais que virão. Eu, desde agosto de 2021, desse ano, eu tô fazendo uma mentoria, que é a mentoria que é do Ministério Desescope. Com algumas pessoas eu já tenho compartilhado coisas que eu tenho aprendido. Não é fácil pôr em prática tudo, preciso da ajuda, né, de muitas, mas eu tenho compartilhado, assim, princípios, coisas para liderança em geral, coisas para nossa vida pessoal, nossa vida espiritual. Então aqui é esse trabalhar no corpo, na alma e no espírito. Porque quando nós entendemos que somos filhos de Deus, chamados com um propósito de vida, tudo vai precisar entrar em ordem, tudo vai precisar se encaixar para que você consiga alcançar níveis na sua vida e você consiga transbordar na vida de outros. Porque só viver para si, é o que eu tenho aprendido, não traz felicidade, né? Você pode conquistar coisas, você pode conquistar posições, você pode conquistar respeito, você pode conquistar várias outras coisas. Mas quando o outro não é o propósito, quando glorificar a Deus não é o propósito, tudo isso perde o valor. Então, né, já de início a gente vai começar com esse livro aqui. Chama aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Chama Marcos, do pastor Marcos Moura, que é O Desafio de Se Expor. Esse livro aqui, ele é baseado de uma ministração do testemunho desse pastor. E, assim, muito forte, sabe? E eu não vou trabalhar ele todo um dia, é um capítulo por dia, pra gente meditar, pra gente entender o que Deus quer. E a partir dele, muitas coisas começaram a vir à tona no meu entendimento, no meu coração. E eu quero que vocês também se disponham a se expor diante do Senhor, e deixar que Deus jogue luz nos lugares escuros, nos quartos escuros que existem na nossa alma. Porque a gente esconde muita coisa. E a gente não quer, às vezes, que toque em certas coisas, porque vai te ferir, ou vai trazer dores, ou vai trazer situações que você não achou legal lá no passado. Seu cérebro te guardou disso, porque ele é um poupador de energia, né? Nosso cérebro, ele quer nos proteger e nos respaldar ao máximo. Ele vai falar assim, nossa, aquilo lá não foi bom pra você, então vamos guardar você dessa situação. E a partir desse momento, tudo desanda, viu? Então vamos lá. O primeiro capítulo chama Por Trás das Árvores, tá bom? Ele tem um prefácio do pastor Josué Gonçalves, e aí eu queria ler só alguns tópicos que ele destacou aqui. Esse livro é bem baratinho, viu? Tem na loja do Amo Família. Na verdade, eu vou ver o link lá, depois eu mando pra vocês. E aí fala assim, ó. Você precisa de 4 coisas para extrair o melhor desse livro, que é ter um coração ensinável, desejar conhecer as chaves que o Senhor revelou para o autor, reconhecer que não sabemos de tudo
e que juntos nós sabemos mais. Então, essa é a proposta, e que você seja edificado com essa. Eu vou ler, tá bom? O mais pausadamente possível. E depois a gente faz uma reflexão aqui em cima disso aqui que eu li e fazemos uma oração ao Senhor, tá? Então, vamos lá. Certo dia, em uma manhã de sábado, o Senhor me surpreendeu com uma mensagem muito forte, ao ponto de compreender a minha vida e da minha família. Essa palavra encontra-se em Lucas 6, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10, e diz: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava, ele quem? Jesus. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem o que acusar. Mas ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse ao Senhor da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles: Que vos parece? É lícito curar no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Essa palavra me impulsionou a dar passos ousados, que envolviam não só a mim, mas também a minha esposa, família e ministério. No entanto, eu entendi que essa era a proposta de Deus para aquilo que Ele queria fazer em mim e através de mim, para os avanços que Ele tinha para a minha vida. E eu não podia, de forma alguma, avançar se esse processo não fosse estabelecido. Um dos maiores desafios da nossa vida, nessa proposta de cura e restauração, de sermos libertos de muitos cativeiros que trazemos em nós e em fortalezas que também nos aprisionam, é o desafio de nos expor para que possamos ser curados. Não existe cura sem exposição. Isso aqui é um fato, né? Para algumas de vocês, né? Todas são minhas conhecidas, eu sou farmacêutica. E isso é um fato. Se você não consegue ver aonde está o problema, se o médico não consegue diagnosticar e encontrar o problema, muitas vezes vai para processos de cirurgia para que se abra e veja o órgão que está lá com problema, porque eles não conseguem entender ou diagnosticar de uma forma precisa abrir aquela pessoa, né? Precisa abrir lá, existe uma cirurgia que chama laparoscopia, que abre a pessoa aqui, ó, no meio, para que ela receba, né, um diagnóstico decente. Muitas vezes não consegue, mas então precisa se expor, precisa abrir para poder enxergar ali e o médico conseguir fazer um diagnóstico melhor da onde está acometida aquela doença. E a gente sabe uma coisa que, assim, existe diferença entre doença e enfermidade. A doença, ela é uma desfunção fisiológica no seu organismo, ou seja, o seu corpo ele é programado pelo Senhor para agir de uma certa forma. E aí, a partir do momento que existe uma desfunção nessa regulação natural, existe um processo de doença, que muitas vezes a medicina convencional vai trazer lá os medicamentos, né? Que isso também faz parte da graça comum de Deus. Deus iluminou a homens que entendessem sobre a ciência, sobre os medicamentos, para que organize isso. E voltando. E depois desse processo de doença, né? Que é uma desfunção do seu organismo, você vai e tem outro processo chamado de enfermidade. A enfermidade é uma desfunção da alma. Muitas vezes, em muitos consultórios, o que acontece? A alma está doente. E aí, dá o medicamento, mas para aquilo que é doença da alma, e não doença fisiológica. Claro que vai se restabelecer de novo a ordem, porém não vai curar, porque a doença está mais profundo, lá dentro da alma dessa pessoa. Então, aqui ele traz já uma chave, né? Um ensinamento. Não existe cura sem exposição. Aí ele continua: não existe cura, restauração e libertação se não estivermos dispostos a colocar para fora todas as coisas que sabemos que estão ligadas ao nosso passado, a nossa história de dor, algumas coisas vergonhosas,
como portas que abrimos e não deveriam ter sido abertas, como portas que acabaram legalizando uma série de explorações em nossa vida. Fomos reduzidos e submetidos a cativeiros, uma série de culpas vieram sobre nós. Tudo isso porque essas portas foram abertas. E para que possamos fazer o caminho de volta, para que nos lugares onde houve essa desonra, se levante honra, onde houve marcas e cicatrizes de dor e prejuízos como consequência sobre as nossas próprias vidas, agora seja levantada a possibilidade de cura e de restauração. Por isso, é imprescindível que coloquemos para fora tudo que está em oculto. Quando falamos sobre nos expor, acabamos colidindo totalmente com uma sociedade que nos deixou modelos errados e incoerentes e que foram muito mais destrutivos e danosos do que saudáveis, em nosso encorajar a sermos nós mesmos e não vivermos a cultura superficial das aparências, nos levando a vivermos muito mais em obscuridade do que na luz. Hoje, mais do que nunca, temos sido forçados a não sermos nós mesmos. As pessoas são ensinadas a se encherem de acessórios, maquiagens, com a razão de se esconderem quem realmente são. O discurso é sempre o mesmo. Ser você mesmo ou se expor talvez mostre as suas fragilidades, as suas debilidades, as suas deformidades, limitações, e você não sabe como pessoas irão reagir a isso, se elas vão te aceitar ou não. É nesse momento que entramos numa crise. As pessoas nos conhecem, estão ao nosso redor, mas se nós, de fato, abríssemos realmente as caixas de segredos da nossa vida, se abríssemos os nossos corações e mostrássemos realmente o que está lá dentro, possivelmente assustaríamos muitas pessoas. É exatamente isso que nos desafia o medo de se expor, de mostrar que realmente somos e a situação legítima da qual nós nos encontramos. Por mais que possa parecer difícil, que no primeiro momento pareça vergonhoso até, expor quem realmente sabemos é um grande desafio. E talvez seja a primeira pergunta que precisa de uma resposta. Por que é um desafio expor para ser curado? Podemos encontrar a resposta lá no início de tudo, no Jardim do Éden, quando Adão, diante do seu fracasso de não ter sido obediente a uma palavra do Senhor, não foi capaz de se manter no mesmo lugar de costume, assumindo a responsabilidade por seus atos. Antes, ele resolveu fugir e se esconder por trás das árvores. A sua resposta foi: eu estava nu e tive medo. Por isso eu me escondi. E aí está a nossa resposta. É um desafio se expor quebrando o silêncio, falando exatamente quem somos e onde nos encontramos. O medo, assim como a vida de Adão, foi e é a nossa grande responsável por nos manter escondido na obscuridade e no ocultamento, não nos permitindo fazer o enfrentamento de tudo aquilo que nos faz mal. O medo nos mantém cativos às muitas desordens e diversas esferas de nossa vida. Temos medo de nos expor porque a vergonha logo solta diante de nós, nos trazendo consciência de que, nos expondo, podemos gerar muitas perdas e dores. Por essa razão, nos mantemos escondidos e vamos levando uma vida de penumbra, amordaçados pelo medo. Um processo de cura. O texto de Lucas, sobre esse processo que Jesus submete àquele homem da mão deformada, para que ele pudesse receber a cura que ele desejava, foi necessário submetê-lo ao processo de exposição. Nada em nossas vidas é feito da noite para o dia. É preciso que exista um processo. À medida que eu me exponho, eu passo a receber cura e restauração. Não foi diferente com aquele homem. Ele precisava alcançar a cura e esse processo não podia ser abrupto, forçado, porque não é assim que Deus faz. Ele tem um processo de te expor, até que você chegue ao ponto que possa ser curado. Então, existe todo um processo. Às vezes a gente acha que é tudo instantâneo, né? Nossa geração, assim, acha que é instantâneo ou ela precisa, né? Ser rápido, prático, urgente, imediato. E com Deus nada funciona assim. Tudo é um processo, né? Tudo é um trabalhar do Senhor. O texto fala que Jesus estava dentro de uma sinagoga, como costumava fazer, e aquele era um sábado comum, como os outros. Ele estava, penso eu, cercado de pessoas e ouvindo e assistindo a exposição das Escrituras, estando ali repartindo o reino de Deus com o povo. E nesse exato momento do texto, o escritor Lucas fala que achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida.
ele não menciona o nome desse homem, o que de certa forma provavelmente já fosse algo doloroso, pois ele não tem identidade, não tem nome, não tem algo que ligue a nada. É apenas descrito como o homem que trazia a deformidade de sua mão, ou muitas vezes no texto está escrito assim, o homem da mão mirrada. Não deve ser nada fácil ser identificado por nossas deformidades. É exatamente assim que o texto se refere acerca daquele homem. Ele é mencionado apenas como alguém que estava no meio de outras pessoas, e a única forma que o escritor definiu como um homem que trazia uma deficiência. Não foi falado sobre sua identidade, sua idade, quem eram seus pais, seu ofício, qual papel ele desempenhava na sociedade, se era religioso ou não. Porém, o próprio Jesus o notou naquele lugar. Eu não sei em que momento Jesus estava da sua exposição, há quanto tempo estava ensinando na sua sinagoga, mas simplesmente ele interrompeu aquela liturgia, quebrando o protocolo diante de todos aqueles homens. A primeira ordem que Jesus Cristo deu foi: fique de pé. Talvez eles estivessem falando a coisa totalmente desconexa, mas quando Jesus identificou aquele homem, sabia exatamente o que ele precisava, que era de uma cura. E ali começou um processo de exposição. É natural queremos esconder as nossas deformidades e limitações. Geralmente é isso que nós fazemos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas sabe aquele momento quando alguém chega no ambiente e te pergunta por certa pessoa? Te dá todas as características dela, se é magro, gordo, qual a cor da roupa que essa pessoa estava, até qual é a sua altura, e diz mesmo assim, por não saber o nome daquela pessoa, você não sabe identificar. No entanto, quando dizem, é aquela pessoa que carrega tal deficiência, imediatamente conseguimos lembrar de quem estão nos perguntando. As deformidades, elas ficam evidentes. Quando eu e minha esposa Márcia trabalhávamos com os árabes, percebemos que eles usavam roupa chamada shilaba e tinha uma abertura na parte interna, onde podia se meter a mão por dentro e escondê-la. Os judeus carregavam seus mantos e penso eu que de alguma forma esse homem procurava manter a sua mão por debaixo, para evitar constantes olhares que sempre acontecia ao verem a sua deficiência. Eu acredito que aquele homem, ao entrar na sinagoga, tivesse com sua mão dentro da roupa, pois devia ser muito desconfortável para ele ter todos os olhares do povo sobre a sua deformidade. É muito desconfortável quando as pessoas não sabem quem somos, quem é a nossa família, e apenas dizer, eu lembro, sei quem é que você está falando aí. É aquele homem que trazia uma deformidade. E isto é super desagradável. Aqui termina esse capítulo, então resumindo o que ele fala. Que a deformidade, muitas vezes, começa a nos definir. Definir a nossa personalidade, definir quem nós somos. Na verdade, eu acho que começa a manchar essa imagem, né? De quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Foi assim que ele nos criou. Foi assim que ele criou a humanidade. Porém, muitas coisas vão acontecer no nosso caminho, na nossa jornada de vida, e isso vai manchando, vai distorcendo quem nós somos. Então, esse chamado é de se expor. Esse chamado é de falar, vem com as suas deformidades mesmo assim, mas mostre ao Rei dos Reis, mostre ela a Jesus, porque ele tem esse poder de curar e de transformar e de trazer de novo quem você é. Esse é o nosso primeiro capítulo, que você possa refletir nisso, pensar nisso e principalmente pedir uma oração a Deus. Fala para ele mostrar para você qual é as suas deformidades. Eu tenho várias e Deus tem me falado vários bloqueios de quem eu sou, do que ele tem para mim, do que ele tem para minha família. E eu acho que não é diferente com você, né? A gente tem uma história aí de vida que a gente vai carregando fardos, vai carregando coisas que só a gente sabe. A gente sabe, no fundo a gente sabe. O problema é que a gente conta mentiras para nós mesmos. Vivemos no engano.
Vivemos falando que tá tudo bem, que tá tudo bem, que tá tudo bem, e na verdade não está. Tem coisa lá no fundo que não tá bem. E que você precisa pedir pro Todo-Poderoso, o Senhor, falar: jogue luz aqui, Deus, e mostra pra mim onde não tá bem, e aonde precisa ser curado e restaurado. Então a gente vai terminar com uma oração, e que você seja abençoada por essa palavra, assim como eu tô sendo transformada. Então por isso que eu quero compartilhar sempre isso com vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz ao nosso coração, à nossa mente, Deus. Senhor, quando formos a Tua palavra, quando formos ler um livro, quando formos, Deus, nos expor ao Senhor, traga aquilo que está lá no oculto, Senhor. Traga aquilo, Deus, que está lá no profundo da nossa mente, escondido, Senhor, no meio das dores e das cicatrizes. E traga, Senhor, à tona essas verdades, para que sejamos libertos no nome de Jesus. Para que não tenhamos mais medo, Senhor, do futuro, nem o medo do presente, muito menos do passado. Mas que sejamos livres, ó Deus, para servirmos ao Senhor, para fazermos a diferença onde nós formos, para sermos bênção em nossa casa, para os nossos maridos, para os nossos filhos. E que assim o Senhor seja, Deus, exaltado e glorificado através das nossas vidas. É isso que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém.